Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 novidades do WordPress 6.3. Então, uma das grandes atualizações do ano acabou de sair, né? A gente tinha aí na versão 6.2 uma finalização do editor de site, mas nessa versão a gente teve aí uma sessão de refinamento e preparação para a nova fase. E nesse vídeo a gente vai ver que novidades são essas. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe, então essas badges que você vê aí, né, são contribuições que eu fiz para o core do WordPress. Então tem diversas contribuições aí desde de 2012 por aí 2010, né, que eu tenho uma contribuição consistente na plataforma WordPress. Então não é só construir sites, mas sim fazer uma contribuição direto com o core do WordPress. Então agora sim, depois dessa ligeira apresentação, WordPress 6.3. Nessa versão em particular, a gente teve aí mais de 371 tickets, né, de features e melhorias sendo implementadas nessa versão. Então a gente teve 127 novos tickets referente a recursos e melhorias, 67 tickets relacionados à performance. Comparado à versão anterior, a 6.2, onde a gente teve 28 tickets, a gente tem o dobro de tickets relacionados à performance nessa versão. Um ponto bem interessante, eu já tinha comentado anteriormente, mas vale a pena lembrar. Tem o blog para desenvolvedores do WordPress, o blog oficial, que é o developers.wordpress.org/news. Então lá você tem acesso a vários posts técnicos que vale a pena dar uma olhada nesse blog se você trabalha com desenvolvimento relacionado ao WordPress. Então agora sim, né, a primeira melhoria, o item número 1 que eu gostaria de mencionar nesse vídeo é referente à performance. Então a gente teve aí melhorias no tema de blocos, como também no tema clássico. Como assim, Felipe? Você falando temas de blocos e temas clássicos. Então, hoje, né, a gente tem duas formas de se trabalhar na criação de temas. Então, a gente tem a forma clássica com PHP, que você consegue fazer o loop lá, né, e pesquisar e jogar as informações para o usuário utilizando PHP. E a gente tem hoje o tema de blocos, que utiliza React e toda a engine do Gutenberg para criar temas. Então, a estrutura que a gente utiliza hoje no editor de site, ela é compatível com os temas de bloco. E claro que o foco principal hoje da plataforma WordPress é no temas de blocos. Então, se você quer ficar atento ao futuro do WordPress, você deve focar nos temas de bloco, ok? Então, nessa versão, né, comparando a versão 6.2, né, que no vídeo sobre a 6.2 eu falei bastante sobre performance, na 6.2 a gente teve um foco na melhoria do TTFB, que é o Time to First Byte, né? Então, qual é o tempo de carregamento do primeiro byte? Então, é o tempo que o seu usuário faz a requisição do servidor e aquele primeiro byte retorna, né? Então, o seu servidor processa aquela informação e retorna o primeiro byte, e daí então ele começa a baixar o seu site, né? Então, tem vários vídeos falando isso, tem um vídeo em particular também falando sobre TTFB aqui no canal, mas nesta release em particular, nas 6.3, o foco foi no client, nas melhorias referente à front-end. Então, comparado à versão anterior, a 6.2, o temas de blocos teve uma melhoria no front-end de 40%. Então a gente está falando aí de muita coisa que foi melhorada. Também comparado ao tema clássico, a melhoria, né, entre essas duas versões do front-end foi de 31% referente ao tempo de carregamento do front-end, ok? Então o que teve de melhoria nessa versão? Então listando alguns itens importantes aí que foram aplicados nessa versão 6.3. A gente teve uma melhoria numa biblioteca JavaScript que é a Emoji Loader, né? Então este item em particular estava impactando o tempo de carregamento do WordPress, então teve uma melhoria sobre esse item. Teve a implementação do Fetch Priority, então é um recurso que os browsers possuem nativamente que conseguem priorizar o carregamento de elementos dentro da tela. Então esse elemento foi incorporado diretamente ao core do WordPress. Além disso, a gente teve melhorias de novo no Lazy Load, então desde a versão 6.0 aí, que a gente está sofrendo melhorias nessa estratégia de Lazy Loader, e também a gente teve a introdução de uma nova API, onde a gente consegue, né, chamar o Defer e o Async. Essa API vai ficar disponível para desenvolvedores de plugins e desenvolvedores de tema. Não tem um impacto diretamente dessa API em particular, mas essa API já está pronta. E se você quiser começar a usar essa API, ela já está disponível na versão 6.3 do WordPress. Todos esses recursos implementados teve o apoio de
um grupo específico, que é o Performance Lab, que é um grupo focado na melhoria de performance do WordPress. Então, só para a gente comparar aí, né? Então, eu fiz 2 testes. No dia 8, antes de atualizar, eu fiz um teste da versão mobile do meu site usando o Core Web Vitals e eu tive um score aí de 91 pontos. Além disso, eu tive um First Contentful Paint de 2.5 segundos, um Largest Contentful Paint de 2.5 segundos, isso antes de rodar a atualização. Agora, claro que um ponto importante, antes eu estava utilizando o plugin de AMP e eu decidi, nessa versão, abandonar o plugin de AMP. Por quê? Porque hoje, nativamente, o próprio core do WordPress já tem diversas melhorias de performance. E outro ponto que foi um fator decisivo foi a questão de eu utilizar a AMP e não ter a possibilidade de utilizar um tema de blogs. Claro que tinha uma série de recursos aí que você conseguiria fazer utilizando ambos, mas em particular, né, como a gente vai ver aqui, eu desabilitei o AMP, eu estou utilizando o tema nativo, o 2023, que é o tema de blocos, então antes eu utilizava um tema clássico, agora com o tema de blocos eu tive um score de 100 no Core Web Vitals da minha página na versão mobile. Então só para a gente entender, né, a gente teve aí um ganho de quase 1.5 segundos no FCP, que é o First Contentful Paint, e de 1.5 segundos no LCP, que é o Largest Contentful Paint. Além disso, né, o Speed Index também caiu para 1.1 e a gente também removeu o Cumulative Layout Shift, né, para 0. Então o layout está estável. Esse ponto em particular, né, de abandonar o AMP e agora focar, né, no temas de blocos, que é o futuro do WordPress, então foi uma decisão aí que eu tomei. Mas claro que eu vou dedicar um vídeo específico para explicar mais sobre isso. Eu vou falar com mais detalhes, com mais cuidado, não é simplesmente desabilitar. Tem uma série de passos e cuidados que você precisa ter e nesse vídeo em particular eu vou falar disso, ok? Outro ponto importante também, para eu ter aquele score de 100, eu preciso ter um hosting que ajude a eu entregar o meu conteúdo. E o hosting que eu utilizo há já 5 anos é a Cloudways. Desde o tempo que eu fui para a Irlanda, eu utilizo a Cloudways. Porque eles têm um preço muito bom, eles têm uma estrutura muito boa e têm um suporte também muito ágil. Problemas que eu tive anteriormente com host, sempre quando alguma coisa caía ou saía do ar, era aquele ticket que ia só ser resolvido em 24 horas. E desde o tempo que eu comecei a trabalhar com a Cloudways, qualquer coisa que acontece no meu site, ele sai do ar e eu vejo, eu entro no suporte, falo com eles no chat e já naquele momento eles já resolvem para mim um problema. Então é um serviço que eu recomendo, eu falei com eles, eles me deram aí um ticket de 20% de desconto nos primeiros 3 meses. Se você quiser utilizar o Felipe 20, esse é o cupom de desconto, tá aí na tela, você pode usar e fazer o teste com a Cloudways. É um serviço que eu recomendo, tem muita coisa interessante dentro desse host que eu gostaria também de ter um vídeo dedicado especificamente para isso. Então agora sim, as novidades em particular. Então o que é que a gente tem de novidade? Eu vou tentar passar em todas elas, né? Mas a gente teve aí, né, tirando a parte de performance, padrões sincronizados, que é uma estrutura nova que entrou, eles meio que reformularam a parte de padrões de template e agora é tudo padrões, então eu vou explicar um pouco sobre isso. Então melhorias no editor de blogs e no editor de site, então eu vou mostrar também melhorias no painel, reorganização, teve muita coisa que aconteceu aí. O bloco de detalhes, que é um bloco novo, que você consegue ter uma estrutura tipo accordion, né? Mas isso é uma tag HTML específica que a gente pode utilizar sem nenhum JavaScript, é perfeito esse bloco de detalhes também. Então o item número 5 da minha lista são os novos controles de margem e padding. Número 6, novo recurso de nota de rodapé. Item número 7 é o Aspect Ratio para a imagem. Então agora dentro do painel você consegue controlar o Aspect Ratio. Eu tenho uma palestra sobre CSS e eu sempre falo desse problema do Aspect Ratio e eu estou muito feliz que eles trouxeram esse recurso para dentro do Core do WordPress. Então agora o usuário simplesmente com um painel de seleção consegue definir o Aspect Ratio da imagem sem precisar aplicar nenhum CSS no tema. Número 8 é uma central de comandos. Então agora a gente tem essa central de comandos especial que eu consigo acessar e fazer algumas ações. Melhorias no Stick Block. Então o Stick Block eu mostrei na versão 6.2, agora tem novos recursos aí que a gente consegue, né, utilizar com a Stick Block. Porque ele abriu o leque, além do bloco de grupos, outros blocos também conseguem utilizar o Stick Block. E número 10,
um ponto muito interessante que eu não vou mostrar aqui no vídeo em particular, mas é uma proteção para updates. Já tinha alguns recursos em particular que conseguia prevenir que as atualizações quebrassem o seu site. Agora essa API foi melhorada, então ela está muito mais robusta, então ela consegue aí identificar que um plugin vai quebrar o seu site WordPress e ele vai fazer o rollback daquela atualização. Não quer dizer que todos os casos isso vai ser resolvido, então vale a premissa, né? Se você quer atualizar temas e plugins e o WordPress, faça o backup antes de fazer a atualização. Mas o WordPress está melhorando nesse recurso, ele está conseguindo por si só resolver essa questão. Então esse é o item número 10 aí da minha lista. E agora sim, vamos testar, né? Então, do lado esquerdo eu tenho o WordPress 6.2, do lado direito eu tenho o WordPress 6.3. Então nessas duas versões, né, o que eu vou fazer? Primeiramente a gente vai lá no painel de aparências. Então no painel de aparências, eu vou abrir aqui o editor, abrir o meu editor, vou abrir o editor do 6.3. Então notem, né, que antes na parte de design a gente só tinha templates e templates part, ok? Então, esse templates e templates part possivelmente foi algum feedback de alguém dizer, ó, tá meio confuso a diferença, o que é templates e o que é templates part, e daí eles renomearam templates part para partners. E partners agora, a gente tem também um recurso novo que eu posso criar o sync, né, os padrões sincronizados e os padrões simples. Então, como é que funciona isso? Padrão sincronizado, o que acontece? Se eu tiver um tipo de informação e eu reutilizar, então basicamente é o blocos reutilizáveis que a gente tinha anteriormente. Se eu tivesse um bloco reutilizável e eu fizesse uma alteração em um post em particular, em um lugar particular, essa atualização se replicava em todos os lugares. Então, esse é o mesmo comportamento do sync, né, dos padrões sincronizados. Então, eu tenho padrões e eu tenho templates de padrões aqui, e eu tenho partes de templates, então agora o que acontece, né? Então a gente tem aqui os padrões principais em destaque, então a gente tem pastas e essas pastas são padrões que são do meu tema, ou do core do WordPress, e a gente vai ver aqui que agora as partes de template ficam dentro de padrões. Então a gente tem aqui o header e o footer e os templates part gerais dentro deste bloco. Além disso, a gente tem o painel de gerenciamento de padrões lá no final, tanto para padrões quanto para template parts. Então, voltando para a tela principal de design, que foi incluída agora nessa versão 6.3, o menu de navegação está aqui. Antes eu tinha que acessar a configuração e ir num ponto específico na 6.2. Agora não. Se eu quiser, por exemplo, gerenciar essa navegação, eu simplesmente vou aqui em Navigation, já no painel principal. Eu tenho uma listagem de todos os menus, então eu posso utilizar o menu 2 aqui. Então esse é eu já tenho o preview da minha navegação. E aqui eu posso editar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um page list e um custom link. Aqui eu posso clicar e arrastar, mudar a ordem, né, fazer esse tipo de customização. A gente tinha alguma coisa dessa na versão 6.2, mas agora esse recurso foi melhorado. Ok? Então, voltando para as outras novidades. E o que mais a gente tem aqui? Eu tenho também o painel de estilos. Estilos ficavam um pouco escondido. Então, o que foi que eles fizeram agora? Né? Colocaram todo mundo no mesmo nível, né? Meio que um nível global. Então, lá eu consigo atualizar na minha navegação, estilos, páginas. Então, também tem acesso a páginas. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, porque aqui eu consigo alterar tanto template quanto conteúdo. Então pode ser meio confuso assim para quem não está habituado com isso. Mas aqui na parte de páginas eu tenho a minha homepage, eu tenho a página de privacidade, eu tenho o sample page também, tenho o status, consigo ver o status, toda a parte de informação da minha página. E no final aqui eu tenho um template do 404 e o template de busca, né? Porque esses itens eles não têm um conteúdo em particular, mas são páginas que vão aparecer em momentos específicos. Então, se eu clicar aqui em gerenciar, eu vou sair dessa página e eu vou para a minha tela de gerenciamento de páginas, então a tela tradicional. Mas voltando no menu de aparências, no editor de bloco,
uma pergunta que todo mundo faz quando assiste o vídeo que eu falo de tema de blogs. Fala, Felipe, eu não consigo ver esse painel de edição de site. Você só consegue ver esse painel de edição de site se você está trabalhando com o tema de blogs, ok? Então fica atento a isso. Eu consigo ver esse painel quando eu trabalho com temas de blogs. Se eu utilizar o tema clássico, né, o tema de PHP lá, tradicional, eu não vou conseguir ver esse painel, beleza? Então, essa é a parte de melhoria no editor. Outro ponto interessante também que a gente teve aqui é, quando eu estou numa página, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, estou numa página single, certo? Vou voltar aqui, dentro da página single. Então notem, né, que ambos são o mesmo post, né, que eu só fiz uma cópia desses dois e atualizei um, deixei o outro na versão 6.2. Se eu for aqui em editar site, eu vou cair na homepage do meu site. Se eu for na minha página single e clicar em editar site, eu vou cair no template de edição da página single. Então agora a gente tem esse contexto, né? Então se eu quiser editar aquela página em particular, eu vou cair direto no template daquela página em particular. Então isso foi uma melhoria aí que, né? Pontos aí para o editor de site referente a isso, ok? Além dessas opções, o que mais que a gente tem? Então agora eu vou dentro de um post aqui só para a gente ver alguns desses recursos novos. Então ok, agora é referente às melhorias de imagem, né? Que eu mencionei lá. Então aqui, né, eu tenho a parte de tamanho e dimensões, né, o painel de dimensões aqui. Então essas são as configurações de pad imagem da versão 6.2. Se eu selecionar esse bloco aqui, eu vou em dimensões, pad imagem. A gente tem um novo painel. Notem que eu tenho tanto agora filtrado, né, o padding da vertical e o padding da horizontal. Mesma coisa para a margem também. Se eu quiser, né, ter mais opções, isso vai depender também do bloco que eu estou trabalhando. Outro item também que eu mencionei foi referente a imagens. Então, se eu for aqui em imagens e fazer o upload de uma imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem padrão, né? Então, essa é a estrutura padrão do meu tema. Mas se eu quiser mudar o aspect ratio desse item, eu posso escolher 1 por 1. Então, ele vai manter a proporção de 1 por 1. Se eu quiser o aspect ratio 16 por 9, que é o aspect ratio dessa imagem, eu vou setar como 16.9. Vantagem disso é que se eu fizer redimensionamento, eu sempre vou manter a proporção dessa imagem. Isso é muito interessante também para iframes. Eu espero que esse recurso ele seja habilitado também para iframes do YouTube, ok? Então, continuando, né, de novidade, o que mais a gente tem? Então, se eu der uma olhada aqui nesse bloco em particular, se eu quiser adicionar uma nota de rodapé, posso selecionar esse item e adicionar o footnote, né? O footnote aqui é notas de rodapé, então eu vou clicar e lá no final do meu post eu posso adicionar uma descrição para o footnote. Então, esse é um recurso, por exemplo, se eu falo de WordPress, eu quero dar um footnote, o que é o WordPress, então eu posso fazer esse link. É um recurso bem acadêmico, né? Eu particularmente não uso muito esse tipo de nomenclatura. A gente vê muito, né, Wikipedia e tipo de documentação como essa, mas é um recurso que foi aí adicionado. Outro item também que foi adicionado nessa versão foi a parte de detalhes. Então, eu vou só criar aqui um espaço entre esses dois itens, procurar por details. Então, como é que funciona esse bloco? Ele vai ter um título e ele vai ter uma descrição. Então, eu posso definir aqui o meu título e adicionar uma descrição para esse item. Então, vou recortar essa descrição. Então, abrir. E aqui ele fala, né? Olha, digita aqui a informação que vai ficar escondida nesse bloco. Porque ele vai ter esse comportamento de acórdion. Você vai ter um título e aquela informação pode estar escondida. Se eu selecionar aqui o bloco de detalhes como um todo, eu posso setar que aquele detalhe vai ficar aberto como padrão, ou eu posso deixar ele escondido. Então, o que vai acontecer é, se eu atualizar aqui e visualizar esse post, o que vai acontecer? O título sempre vai estar visível, mas a informação interna sempre vai estar escondida. Eu tenho que clicar no título para ver aquela informação. Se a gente quiser reverter isso, eu volto lá e eu incluo essa opção de ter como padrão ter o meu bloco de detalhes sempre visível.
Outro item também que entrou dentro dessa versão foi o item de paleta de comandos. Como é que a gente acessa isso? A gente acessa com a tecla de atalho Ctrl ou Command K. Então, se eu for aqui, Command K, a gente tem esse painel e daqui eu posso, por exemplo, adicionar um header, adicionar um novo post, eu posso fazer o toggle de opções específicas ou eu posso abrir uma página específica. Isso parece muito, né, o Finder lá, aquele recurso do Mac, né, quando a gente faz o Ctrl espaço e a gente tem acesso a esse painel de comandos. Então essas são as novidades que eu gostaria de mostrar dessa versão 6.3. Possivelmente também a gente vai ter um vídeo dedicado exclusivamente para as novidades relacionadas a desenvolvimento, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Então se ainda não segue o canal, assine o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!